Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 15. Vou falar nessa noite sobre glória. Por isso que o cântico foi propício ali. Aleluia. Bem escolhido a dedo. Como eu nunca sei o que eu vou falar na semana, eles também não sabem o que vão escolher para ministrar. Escolheram certo. Mas eu vou falar sobre o tema da mensagem. Estou em dúvida ainda. E o Robertinho que me ajuda com os temas, ele escolhe temas muito melhor do que eu. Eu escolho a palavra, o Robertinho escolhe os temas. A palavra que traduz melhor o tema, né? Mas eu coloquei o tema assim: a Deus o que é de Deus. Esse é o tema que eu coloquei nessa noite. Seja dado a Deus o que é de Deus. Glória a Deus. E em Mateus capítulo 15, nós vemos uma passagem onde os discípulos estão se preocupando com coisas de tradição humana. Os discípulos estão se preocupando com dizendo que aquilo que era para os pais, eles ofereciam como corbã, como sacrifício a Deus. E então o Senhor Jesus vai ensiná-los, dizendo que eles são hipócritas e que bem profetizou Isaías a respeito deles, que esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nós temos que tomar muito cuidado para não entrarmos em doutrinas de homens. Temos que tomar muito cuidado para que nós não sejamos guiados pelo caminho do homem. Eu digo o caminho do homem dentro da própria igreja, ou o caminho do homem dentro do nosso coração, que é o pior caminho para nós seguirmos. É quando nós estamos interessados naquilo que vem do nosso próprio interior, do nosso próprio coração. E o ruim de quando algo vem do nosso próprio coração é que é difícil, muito difícil de você discernir entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Por isso nós necessitamos, todos nós aqui, da palavra. Porque a palavra ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma, daquilo que eu quero, e do espírito, daquilo que Deus quer. E ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Nossa, eu cantei um pouquinho, já fiquei rouco. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração, o que significa que somente a palavra, ela pode dissecar, pode mostrar para nós de fato aquilo que o nosso querer, o nosso sentimento, a nossa razão, o que nós de fato, o que nós queremos, ou aquilo que de fato o Espírito quer, o que Deus quer de nós. E essa linha é tão fina, que ela só pode ser cortada pela palavra. Alma e Espírito nas nossas vidas são tão ligados, queridos, que por isso que a Bíblia diz: o coração do homem é o quê? Enganoso. Nosso coração nos engana. E eu preciso muito do discernimento que só vem através da palavra dele. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer não quando eu quero ouvir sim. Muitas vezes. Ou ela vai dizer sim quando eu também quero ouvir sim, mas eu vou saber que o meu propósito está alinhado. Um dos maiores problemas nessa caminhada é o que não nos sustenta no caminho da glória de Deus. Tem muitas coisas e distrações que nos tiram do propósito, do rumo daquilo que Deus quer. Sejam situações ligadas àquilo que eu acho, que eu penso, que eu ouvi, ou que um pastor falou, ou que o meu pastor falou. Seja a razão daquilo que está no mundo e eu quero viver essa razão daquilo que está no mundo dentro da casa de Deus. Seja os meus sentimentos, sejam eles bons, alegria, sejam eles sentimentos de tristeza, sejam amarguras, sejam coisas distintas da nossa vida, problemas que enfrentamos. Tudo isso pode nos afastar do discernimento pleno e perfeito da palavra. Seja aquilo que queremos, seja aquilo que a nossa alma almeja, seja aquilo que às vezes nós mesmos, que é o pior de tudo, nós mesmos nos enganamos. O pior de todas as coisas, queridos, é quando eu e você queremos nos enganar. Esse é um dos piores caminhos. Porque ficamos como cegos e não conseguimos discernir o que está à nossa frente. Esse começo desse texto de Mateus 15, que esses homens estão falando com o Senhor Jesus, muitos deles fariseus, eles estão observando a palavra da forma como eles compreendem. Escute isso. Observando a palavra da forma que eles compreendem. Às vezes eu pego um versículo bíblico, querido,
E eu acho que eu tenho entendimento dele e acho que eu estou agindo de acordo com os oráculos de Deus, porque eu tenho compreensão desse versículo. Porque eu acho que a Bíblia está dizendo assim, ou porque alguém me ensinou que é isso. Sabe, meus amados, para cada decisão importante que eu tenho que tomar, eu só tomo e construo essas decisões em Deus. Cada coisa que eu tenho que julgar, já aprendi há muito tempo, o juízo não é meu, não vem de mim. Eu não posso julgar porque eu não sei julgar como convém. Nós andamos muitas vezes pelas aparências das coisas, não pela realidade dos fatos, eu e você. Por isso que Deus fala, não julgai segundo a aparência, mas conforme a reta justiça. Há uma diferença de aparência e de reta justiça. Há uma diferença daquilo que nós podemos ver com os nossos próprios olhos e daquilo que de fato é de Deus. Na sequência desse capítulo 15, Jesus vai entrar aqui justamente no coração. Ele diz o seguinte, versículo 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Uma coisa é ouvir e outra coisa é entender. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Em geral, queridos, as pessoas que se escandalizam com algo de Deus, é porque elas já estão muito longe da palavra. Quando elas se escandalizam com uma mensagem da verdade, é porque ela já está querendo outra coisa diferente da verdade. Os fariseus, eles queriam seguir os seus próprios rumos. Eles tinham um entendimento que na cabeça deles era aquele que era o correto. Eles viviam uma religião, não viviam Deus, não conheciam a Deus. Viviam uma religiosidade. Viviam um louvor que não passava do teto, um louvor que não tocava a Deus. Um sacrifício de louvores que não alcançava acima do teto. Sabe, queridos, quando nós somos livres, o nosso louvor, ele é efetivo no céu. Quando nós abrimos a boca para louvar, o céu se abre. Quando nós abrimos nossa boca para pregar, o céu se abre. Quando abro minha boca debaixo da unção dele, de verdade, essas coisas acontecem. Todavia, se algo trava, se algo não é, porque a unção não está ali, porque Isaías 10, 27 diz que a gordura, ou a unção, ela despedaça todo o jugo. Glória a Jesus. Se existe unção, quantas vezes eu falei para meus filhos, os mais próximos de mim, se está fechado, você é responsável por abrir o céu. Está sobre os seus lombos a responsabilidade de abrir o céu. Porque a unção que está sobre você vai abrir o lugar. A unção que está sobre você vai mudar a atmosfera no lugar se a atmosfera está ruim. Eu fico triste quando eu vejo crentes andando algemados, quando são senhores de tudo. Crentes que deveriam andar na pegada com Deus, ora estão em cima, ora estão embaixo, gangorra. Porque quando a unção vem sobre a vida de uma pessoa, queridos, essa unção, ela é permanente. A menos que você maltrate essa unção, a menos que você não reverencie essa unção, a menos que você não saiba andar nela. E na sequência ele diz, ele porém respondeu, toda a planta que meu pai... Não. Se escandalizaram, versículo 13. Ele porém respondeu, toda a planta que meu pai celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, a respeito dos fariseus. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro, explica-nos a palavra. Jesus, porém, disse, vocês ouviram, mas não entenderam também? Explica-nos a palavra. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Estão ouvindo, mas não estão entendendo. Às vezes a mensagem é batida na gente, queridos. Mas a gente não entende ela. E enquanto nós não entendemos a mensagem que é batida em nós, nós andamos como cegos. Não sabendo discernir a mão direita da esquerda, não sabendo para onde estamos indo. Isso é com todos nós. Quando eu não sei o propósito, quando eu não sei o rumo, qualquer rumo para mim é aceitável. Vou repetir. Quando eu não sei o rumo certo, quando eu não conheço o propósito, qualquer rumo é rumo. Eu ando como barata tonta, tudo parece manifestação. Somos como os meninos levados ao lado por todo vento de doutrina. Por todo e qualquer mover, por toda e qualquer situação, nós somos levados por essas situações. Porque não entendemos de fato, não temos claro para nós o propósito da nossa vida. Aliás, todo crente deveria parar até entender o propósito. Nós somos atabalhoados, saímos fazendo e depois nós vamos ver no que deu. Saímos por aí afora.
Mal entendemos quando Deus tem algo que faz sentido ao meu chamado, ao meu propósito, ou algo que não faz sentido com aquilo que eu estou fazendo. Tem coisa que é muito bacana, mas ela está longe do que Deus quer de mim. Tem coisa que parece aos olhos muito boa, mas ela vai me levar para o caminho mau. Vocês vão entender onde eu vou chegar. Eu só estou introduzindo, mas está tudo na minha cabeça a mensagem, então vocês não estão entendendo muito onde eu vou chegar. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Não é o comer ou o beber. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Sabe, meus amados, quando estamos diante de Deus, nós precisamos entender muito bem como nos movemos em Deus. Eu quero te dar uma lição hoje, para que ela sirva para você toda a sua vida. A palavra que Deus está nos dando hoje é para servir durante toda a nossa vida. Quero que você abra comigo em Levítico capítulo 7, porque agora eu vou entrar na mensagem propriamente dita. Agora eu introduzi, e agora eu vou chegar na mensagem. Eu não vou nem dizer que vai rápido, porque eu acho que vai, mas eu não vou dizer isso contra mim mesmo. Quando o Senhor está ensinando acerca dos sacrifícios, Ele está ensinando como sacrificar ao Senhor. Se o tema nessa noite é glória, eu tenho que entender como que eu me movo dentro dessa glória. Por que eu falei do coração? Porque eu tenho que saber entender muito bem as motivações do meu coração ao fazer algo para Deus. Porque se eu não discernir o meu próprio coração direitinho, esse meu coração vai me levar para caminhos distintos e longe de Deus. Eu tenho que saber muito bem para onde eu estou indo. Eu tenho que saber de onde eu saí, para onde eu vou. Eu tenho que entender o propósito de Deus na minha vida. Eu tenho que tentar, pelo menos dentro da minha compreensão momentânea, porque nós não entendemos tudo. Como Jesus disse para Pedro: Pedro, o que eu faço hoje não entendes agora, entenderás depois. Está entendendo comigo? Daniel, ele começou a ter uma visão de Deus da estátua de Nabucodonosor. Ele sabia que aquilo falava de impérios, ele sabia que aquilo falava de reinos, mas ele não sabia tudo. E então, dentro daquela visão, Daniel foi se aprofundar naquela visão que Deus deu. E quando ele se aprofundou, Deus mostrou a mesma coisa através de animais. Mas Daniel não entendeu ainda ali algo. Quando Deus acrescentou algo, aquilo deixou Daniel perplexo. Porque ele acrescenta uma fera, uma besta, um bicho, que ele fala: tudo que os animais eu vi, ok, o leopardo, o leão, que é a Babilônia, o leopardo e tal. Mas essa besta terrível, isso tirou o sono de Daniel. E Daniel vai orar, e Daniel vai jejuar. Enquanto Daniel está jejuando, ele fala: olha assim, fica sabendo uma coisa, Daniel. Que Daniel estava esperando, entendeu pelos livros, que 70 anos, ele entendia a palavra, ele conheceu a palavra, ele estudou a palavra. Ele dissecou a palavra para entender o que estava acontecendo com eles dentro do cativeiro. Em Jeremias 25 diz que eram 70 anos de cativeiro. Então Daniel fala assim: opa, está chegando no fim do nosso cativeiro da Babilônia. Nós vamos sair daqui. Está chegando a nossa hora. E Daniel começa a pedir perdão pelos pecados dele e o pecado do povo, porque ele entendeu pelo profeta Jeremias que eram 70 anos. Está entendendo, queridos? Deus vai acrescentando a revelação. O que Deus começa hoje, eu preciso caminhar na revelação até o final. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Se eu sair desse foco, eu posso me perder naquilo que Deus tem a meu respeito. E então Daniel, veio um anjo para ele e falou assim: espera, eu preciso esclarecer algo, Daniel. Não são 70 anos, mas 70 anos vezes 7. São 70 semanas de 7 anos. Opa, então agora não são mais 70, são 490 anos. Mas ele só pôde entender 490 quando ele começou entendendo reinos. Prosseguiu entendendo 70 anos, que era o tempo que eles deveriam ficar no cativeiro, para entender algo que viria, ele teria selar até o tempo do fim. Deus mostrou os tempos do fim para ele. Mostrou o início, o meio e o fim das coisas. Estão entendendo? Entendendo onde eu quero chegar? Se Daniel tivesse saído desse propósito, ele seria como qualquer um dos outros homens que estavam ali no cativeiro babilônico. Tinham muitos judeus no cativeiro babilônico. Tinham muitos que deveriam ser povo de Deus dentro de um cativeiro. Mas eu vi um homem que ele foi entender o que de fato estava acontecendo com ele. Queridos, enquanto nós não entendermos exatamente para onde estamos indo, para de andar, porque você pode estar andando para o lugar errado. Opa,
Estão entendendo, filhos? Estão comigo? Por quê, queridos? Porque a forma que eu sacrifico diante de Deus, ela é importante. A forma como eu ofereço os meus sacrifícios ao longo do caminho, ela é muito importante. A forma como eu ando na unção, a forma como eu manipulo a unção, a forma como eu manipulo a glória de Deus, tem tudo a ver com quem eu vou ser no reino de Deus. Vamos ver aqui os textos que falavam dos sacrifícios. Os sacrifícios que estão falando aqui, eles são similares aos sacrifícios de ofertas pacíficas. O que é uma oferta pacífica? É uma oferta de gratidão. Eu vou entregar algo para Deus. Tem vários tipos de ofertas. Tem oferta pela culpa, oferta pelo pecado oculto, oferta, vários tipos. Mas uma das ofertas era a oferta pacífica. E a oferta pacífica era dividida em gratidão, em oferta voluntária e em oferta de voto. Quando você fazia um voto a Deus, você entregava esse voto a Deus. Essas eram as ofertas pacíficas. E Deus vai ensinar algo para esse povo diante das ofertas. Ele está falando como é que você tem que andar no ambiente de oferta. Como é que você tem que andar no ambiente de glória. Como é que você precisa andar quando você é inserido dentro do contexto de unção. E aí ele diz algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Em versículo 19 do capítulo 7 diz: a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá. Será queimada. Qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício. Esse sacrifício era permitido ao sacerdote comer dele. Outros sacrifícios entregues totalmente a Deus, mas esse sacrifício de oferta pacífica, partes desse sacrifício, o sacerdote podia tocar nele, o sacerdote podia comer dele. Ele está dizendo que se a carne tocasse em algo que fosse impuro, o sacerdote não podia comer daquele sacrifício, ele estava comendo condenação para ele. Assim, queridos, é como eu e você, quando nós tocamos em impurezas no reino. Quando nós andamos diante de alguma situação de pecado. Quando nós andamos diante de uma situação que eu acho que estou enganando todo mundo. Por isso que a ceia do Senhor, quando eu vou tomar a ceia do Senhor, a Bíblia diz: examine, pois, é linguagem de Páquito, o homem a si mesmo e coma. Antes de você cear, você precisa se examinar, para ver se há impureza, porque ele diz: esta é a razão, porque há no vosso meio muitos enfermos e outros que já dormem, porque estão comendo juízo para si. Comemos juízo quando nós tocamos o nosso sacrifício, nós, em algo impuro, e apresentamos esse algo que se tornou impuro, comemos desse algo que se tornou impuro, estou falando de uma linguagem espiritual, e nos contaminamos e vamos sofrer as consequências disso. Esse é um primeiro detalhe de uma oferta, da forma como eu me movo na unção. A segunda forma: porém, se alguma pessoa tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Muitos homens de Deus estão morrendo antes da hora, ou são tirados do propósito dele, ou são tirados do ambiente da unção, ou são tirados fora da visão, são atirados fora da visão, são atirados por causa dos sua própria forma de andar diante da unção. Eles mesmos estão cavando esse caminho para eles. Eu acho que ninguém aqui gostaria de caminhar num caminho errado. Eu acho, espero também, né? Mas às vezes nós fazemos como Sansão. Nós ficamos com um pé aqui e outro naquele lugar que a gente gosta, daquelas coisas erradas que a gente gosta, daquelas coisas que seduzem nosso coração. Há uma grande glória sobre a nossa vida, mas nós não sabemos lidar com ela, não temos responsabilidade sobre essa glória. É muito sério, queridos, caminhar com Deus. Eu queria dizer para você que é fácil, eu queria dizer para você que eu acho que muitas coisas são banalizadas hoje, porque pessoas pregam: ah, Jesus já morreu na cruz, já levou os nossos pecados, então você peca, vai lá, pede perdão, está tudo certo. Isso para mim é uma banalização da graça de Deus. Para mim isso chama-se desgraça e não graça. Para mim isso chama-se falta de seriedade, falta de temor, tem um monte de outros nomes. Eu sou pecador, sou assim mesmo. Eu de fato, queridos, você sabe que não é esse o evangelho que eu prego para você. O evangelho que eu prego para você é que você pode mudar sim, você pode dar um aleluia, um glória a Deus. Que Jesus pagou um preço na cruz, mas para te libertar, e não para você continuar escravo, achando que Ele vai te perdoar amanhã e está tudo certo. E achando que mesmo assim você está indo para o céu. É um cego sendo guiado por outro cego. E para mim pouco importa
o que alguém que é uma autoridade. Uma vez eu li um livro. Li um livro porque uma ovelha me pediu para ler esse livro. E esse livro tinha uma falsa doutrina. Não vou falar o nome do livro, mas esse livro tinha uma falsa doutrina. E chegava no final do livro, a pessoa era perguntado no final do livro, de acordo com aquela doutrina ensinada, se aquilo era de Deus ou não, para eu não deixar claro o nome do livro. E a pessoa assinalava que era de Deus, o que não era, porque ela estava respaldada na vida pastor XPTO, mestre da palavra de Deus. Então, por causa desse mestre da palavra de Deus, ela estava indo para o inferno por causa de um mestre. Você está vendo como é sério, queridos? Você não ter comunhão, não ter pacto com Deus, não discernir a voz de Deus, não andar com Deus. As suas ovelhas conhecem a sua voz, são guiadas por Ele. Posso ouvir um amém, um aleluia aqui? Se você está andando aqui comigo, queridos, o meu propósito se torna o seu propósito. O propósito do apóstolo Issan, que eu sou filho dele, é o meu propósito. É o meu propósito. Eu acredito como ele, que nós estaremos vivendo o maior avivamento de toda a história. Eu acredito como ele. Eu busco todas as semanas. Eu puxo isso junto com ele. Por quê, queridos? Porque estamos inseridos dentro do mesmo propósito. Qual é o propósito da sua vida? Ele se insere dentro daquilo que é o chamado da casa firme como um todo, o chamado do reino como um todo, o chamado da casa firme, o chamado do ministério dos jovens e o seu chamado pessoal. Se insere dentro desse contexto, porque senão você está perdendo seu tempo aqui, e eu o meu. Eu não estou perdendo meu tempo, porque a palavra diz, pega a palavra, insta, tempo e fora de tempo, aleluia. Eu nunca perco o meu tempo, mas você pode estar perdendo o seu. No 27, se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e de carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada do seu povo. Está vendo como não é fácil andar na glória de Deus? Agora eu vou clarear a glória. Agora eu vou entrar no versículo que eu quero. 25. Porque qualquer que comer a gordura do animal. A gordura na Bíblia é o mesmo tema do que unção. Abra aí Isaías, filha, 10:27 para mim. Gordura e unção são a mesma coisa. Qualquer que comer a gordura do animal, qualquer que tocar na minha unção, qualquer que pegar da minha unção algo para o seu proveito, qualquer que mexer na minha unção é caminhar em algo para si mesmo, esse vai ser eliminado do meu povo. Esse vai sair do meu propósito. Eu não posso andar de qualquer jeito na unção. A unção nunca foi para o meu benefício. O profético não é para eu chegar para você e ter algo de você porque eu estou usando o meu profético. O meu dom de cura não é para a minha glória, para eu dizer olha como Deus me usa, ou um milagre que acontece. Não é para minha autopromoção. As coisas que Deus me deu não são para mim. A gordura não pertence a mim. Isaías 10:27, por favor, irmão. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Por causa da gordura é o quê? Nós dizemos unção, mas a palavra é a mesma. O peso será despedaçado, a unção é para arrancar peso da sua vida. A glória de Deus é para arrancar aquilo que não é de Deus. A glória de Deus é para arrancar toda a escravidão da sua vida. A glória de Deus é para arrancar da sua vida o que não presta. É para apodrecer o que não presta em você. É para apodrecer o seu mau caráter, os desígnios errados do seu coração. Mas no dia que você começa a usar essa unção para si mesmo, você começou a cair. Começou a sua queda. E ela não tem volta. Porque você vai se tornando cada vez mais cego. Os fariseus usavam a unção para o seu próprio benefício. Eles gostavam de sentar nas primeiras cadeiras na sinagoga. Eles tinham a chave da ciência. Eles julgavam que Jesus não poderia ter vindo de Nazaré, porque estava escrito que ele vinha de Belém. Sabe qual é o nosso problema? Como os fariseus, às vezes somos literais demais e às vezes não damos, todo mundo tem computador aqui, eu já mexi com o computador, o double click. Não vamos mais profundo para entender o que está acontecendo. Às vezes Deus fala alguma coisa com a gente simplesmente, está tudo certo, Deus falou comigo, já sei, vou acertar isso aqui, acertar aquilo ali, e eu paro. Eu não dou duplo clique. Eu não clico 2 vezes para entender o que Deus está tratando comigo. Eu não clico 2 vezes para entender o que Ele tem para mim.
Eu não clico duas vezes quando Ele me fala uma verdade profunda. Eu estou há anos trabalhando uma verdade profunda de Deus, que tem a ver com o propósito da minha vida. Estou nos últimos 3 capítulos do livro que eu estou escrevendo para o final dos tempos. Os últimos 3 capítulos. Porque isso é propósito de vida. Eu estou dentro desse livro. Isso é o que Deus revelou para mim a respeito do fim. É o que Ele quer de mim para os últimos dias. É o que Ele vai me levar até o dia da minha morte, que Ele já me mostrou também nesse percurso. Eu sei o que não vai me desviar desse rumo. Porque eu sei onde a unção que é dEle, que volta para Ele, está me levando. Então, voltando no versículo 25. Porque qualquer que comer gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Qualquer que tocar na minha gordura, qualquer que tocar na minha unção, qualquer que tocar na parte que pertence a Deus. Do que fala a gordura? Abra alguém para mim aí, abre aí de novo, filha. Você já está em Isaías aí, não está? Isaías capítulo 17, versículo 4. Naquele dia, a glória de Jacó será apoucada, e a gordura da sua carne desaparecerá. Está vendo como glória está relacionada à gordura? Naquele dia, a glória de Jacó será tirada. E o que ele diz aí mais, filha? E a gordura da carne, a unção, desaparecerá. A gordura, ela é ligada à glória. A unção é ligada à glória. E como eu me movo dentro disso, determina quem eu sou. Versículo 29 do capítulo 7 ainda. Versículo 29, fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor, do seu sacrifício pacífico. Trará com as suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor, a gordura do peito do animal. Com o peito trará para movê-lo, a oferta era movida, apresentada diante de Deus. Por oferta movida perante o Senhor, o sacerdote queimará a gordura sobre o altar. O que aconteceria com a gordura? Ela é queimada somente para Deus. Ela é apresentada somente a Deus. A unção, a glória apresentada pertence a Deus. Eu, Senhor, não dividirei a minha glória com ninguém, nem com as imagens e esculturas. Isaías 42, 8. A glória de Deus, ainda que nós andemos nela. Jesus fala: estou compartilhando a minha glória com vocês, mas a glória é dele. Aleluia. Jesus, tudo que Ele fez na terra foi para glorificar ao Pai que está no céu. Dá glória a Deus. Ele usou toda a unção que estava sobre Ele. O Espírito do Senhor está sobre mim. Me ungiu para evangelizar o Pai. Eu estou glorificando meu Pai com a obra que Ele me deu para fazer. João 17 diz que eu estou te glorificando com a obra que o Senhor me deu para fazer. Assim eu glorifico a Deus, com a obra que Ele me deu para fazer. Porém o peito será de Arão e de seus filhos. Tira a gordura, come o peito. Também a coxa direita dareis ao sacerdote, por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. A coxa lembra o sacerdote? Coxa, lembra quando Abraão vai falar assim, Eliezer fala para Abraão assim, para o pai Abraão. Abraão fala: vai lá buscar uma filha, uma nora, uma esposa para o meu filho. E ele fala assim: bota aqui a mão debaixo da minha coxa e jura que você vai fazer como eu te determinei, Eliezer. Vai lá fazer como eu determinei. A coxa, toda vez que o sacerdote come a coxa, ele está lembrando o seguinte: eu tenho um juramento para Deus que eu não posso quebrar. Eu não posso andar de qualquer jeito com Deus. Eu tenho juramentos a Ele. No meu pacto, todo pacto envolve juramentos. Todo pacto envolve aliança profunda, que qualquer parte que desfizê-la está quebrando o juramento. O sacerdote comia da parte que o fazia lembrar que ele estava em juramento com Deus e que ele não podia sair desse juramento. É por isso que a passagem de 1 Samuel, capítulo de número 2, nós temos aqueles 2 filhos do sacerdote Eli, chamados Hófni e Finéias, 2 desgraças. Hófni e Finéias. Na época que Deus está levantando o verdadeiro sacerdócio, existe o falso sacerdócio. Queridos, nós estamos inseridos no ambiente de falsos profetas hoje.
como nunca antes estivemos. Nós estamos inseridos em profetas de YouTube. Estamos inseridos no contexto de profetas do Telegram, do Instagram, do evangelho do coach. Que você é um Deus que você se garante, que você usa a unção do jeito que você deve usar, porque Deus te chamou para ser próspero. Aliás, a unção também traz prosperidade. E às vezes a prosperidade é que te desvia de Deus. Vivemos os profetas hoje da lei da inclusão, que relativizam a verdade e relativizam o amor. O amor é o amor por todos indistintamente, independente do jeito que ele é. O amor como eu aceito você do jeito que você é, e você pode permanecer do jeito que você é e está tudo certo. Esse amor não é um amor bíblico. Esse não é o amor que ama. Porque a palavra diz que as feridas do que ama, elas são benéficas para a nossa vida. Ela diz que o açoite do nosso Pai, ele é benéfico para nós. A Bíblia nos ensina que o amor de Deus, ele é completamente diferente desse amor relativizado pelo mundo que nós vemos hoje. Assim como é relativizada a verdade. A verdade agora se tornou uma verdade também inclusiva. O evangelho mais perigoso dos dias de hoje é esse, que em nome do amor, nós aceitamos tudo que não presta, engolimos o que não presta. Porque aprendemos e fomos doutrinados por anos, porque Satanás tem uma coisa que ele é paciente. Por anos nós fomos doutrinados a aceitar o diferente. E não é aceitar o diferente, não amar o diferente. Você tem que amar todo mundo, querido. Até o que está no pecado, até o seu inimigo. A questão não é amar o errado. A questão é relativizar o erro dele, abrindo mão da verdade. O que nós vemos hoje diante dos nossos olhos é uma transformação do inferno, que foi batida por muitos anos. Eu lembro quando eu estava no meu trabalho, quando eu entrei na HP, uma empresa já com visões americanizadas, né? Totalmente americana. E ela trazia um conceito do diversity, que é diversidade. Então começou lá com os e-mails dizendo que você podia ir para o clube dos vendedores, com você e o seu significant other, o seu amigo, o seu namorado, seja lá o que fosse, ou sua esposa. Mas os conceitos começaram a ser relativizados na nossa vida, diante dos nossos olhos, e nós aceitamos isso, e hoje nós queremos aceitar isso dentro da igreja. E aí nós estamos nos afastando de Deus, nós estamos saindo fora do conceito da unção que é de Deus. Esse é um problema muito sério. Nós estamos tocando em algo que é santo. Nós estamos tocando em algo que Deus falou que é para trazer correção, para trazer cura. Quando Isaías vê a unção de Deus, nós cantamos aqui que onde tem lenha tem fogo, onde tem fogo tem brasa. Quando Isaías vê a glória, ele vê a brasa, e a brasa sai do altar e purifica a boca dele. Posso ouvir um amém aqui, um glória a Deus? Não existe esse negócio de entrar na igreja e permanecer do jeito que você é, ou aceitar a pessoa do jeito que ela é. Se você está se enganando, mas coitadinho de mim, você não é um coitadinho, você é um coitado, está indo para o inferno. Me desculpe toda a minha sinceridade e franqueza, que eu preciso ser franco com você, porque eu não quero que nenhum de vocês vá para o inferno. Posso ouvir um amém aqui, um glória a Deus? Então para de entrar nessas vibes erradas aí. Cuidado, porque muito do que se chama evangelho hoje não é evangelho. Muito do que se chama boas novas hoje são as más do inferno sendo ventiladas. Cuidado, diante dos nossos olhos todos os dias. Agora chegamos os dias que a Bíblia diz que chamariam o certo errado, o errado certo. Nós temos visto isso diante dos nossos olhos, em todo lugar. Versículo 12 do capítulo 2 de 1 Samuel. Enquanto Deus está levantando o verdadeiro profeta, estão aparecendo os falsos profetas. Eram, porém, os filhos de Eli, do sacerdote, sumo sacerdote, o único que tinha direito de entrar na presença de Deus. Eli, filhos de Belial, do diabo, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, talvez por causa disso que o diabo tem o símbolo do tridente, né? E metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si,
assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, está vendo a gordura aqui? Antes de se manusear a unção, antes da gordura ser oferecida para Deus, antes da glória ser devolvida para aquele que tem a glória, eles tomavam da glória e comiam dessa glória e usavam da glória de Deus para o seu próprio benefício. Antes que se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, deixa eu tomar essa glória e usar do meu jeito, deixa eu tomar essa unção e usar do meu jeito, porque não aceitará de carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura é de Deus, não toca na glória de Deus, e depois tomarás quanto quiserdes. Então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, se não tomá-la-ei à força. Era pois muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a glória, a unção do Senhor. No versículo 22, diz que quando você começa a tocar na glória, começa a entrar em você um espírito de prostituição. Vou repetir: quando você começa a andar na unção do seu jeito, do jeito que você acha que está certo, um espírito de prostituição começa a se apoderar de você, porque você está se prostituindo. Você não está dando a honra que a glória traz para quem merece glória. A Bíblia diz: honra quem honra. Nós honramos a Deus com a unção que Ele colocou sobre a nossa vida. Quando eu começo a tocar nisso, entra versículo 22. Era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Espírito de prostituição. Começou tocando errado a unção. Prostituição, queridos, ela não é somente física. A prostituição, ela pode ser de cunho espiritual. Se existe um espírito de sedução te sondando, saiba de uma coisa: já entrou toque na glória na sua vida. É muito profundo o que eu estou te dizendo. É muito profundo. Se você está tocando na unção de Deus, o espírito da prostituição, que é servir a outros deuses, vai se apoderar de você. Versículo 28. Então veio o verdadeiro profético diante deles. Diz: eu escolhi para Eli dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Te dei tudo. Quando Davi toca na glória, Deus fala para Davi assim: Davi, eu te dei tantas mulheres, você foi tocar outra? Se você me pedisse, eu te daria outra, mas você quis a que não era sua. Porque primeiro, antes de você se prostituir, você me desobedeceu, você tocou na minha unção. Quando os reis chamados para glorificar o meu nome vão para a guerra, você não foi para a guerra. Está entendendo aqui, filho? Pequenos desvios me levam à prostituição. Essa revelação é fresquinha do céu, ok? Me levam a estar debaixo do espírito de sedução. Eu já me tornei seduzível, porque eu estou inclinado a outros maridos espirituais. Quando eu perco a reverência à unção de Deus. Por que pisais os pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares? Pisais aos pés. Abra para mim aí, filha, que você está me ajudando hoje. Em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 26, tá bom? Mas segura aí, que eu já vou aí. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios? Por que está pisando a minha unção? As minhas ofertas de manjares que ordenei, se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos, porque honras a teus pais, porque honras aos teus bens, porque honras as outras coisas mais do que honra a mim? Porque honra o seu próprio entendimento mais do que honra a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel, a gordura é para mim. Por que você parou de me glorificar, filha?
Qual é o problema? Qual é a situação? Quais são os maus desígnios do seu coração, filho, filha? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, diante da unção que eu coloquei sobre você. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, a minha unção, a minha glória, eu honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. Versículo 34. Ser-te-á por sinal que sobreverá aos teus 2 filhos, a Hofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim. Aí fala: pastor, mas isso é o Antigo Testamento, Deus era muito mais duro no Antigo Testamento. Tá bom. E o que aconteceu com Ananias e Safira no Novo? Foi bolinho? Por isso que eu quero ler o Hebreus 10, porque você já vai ver. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, oh glória, que procederá segundo o que tenho no coração de Deus, não no dele, aleluia. É na mente: edificar-lhe-ei uma casa estável, ou uma casa firme, o chamado da nossa igreja, e andará ele diante do meu ungido para sempre, oh glória a Deus. No meio de um monte de sacerdote corrupto, Deus está escolhendo o sacerdote dele, aleluia. No meio de um monte de gente que não presta, que pisa sacrifício, Deus está levantando o sacerdócio real, sacerdócio fiel. Leia 10, 26 em diante, filho. Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se eu escolho viver deliberadamente em pecado, depois de ter sido livre, não tem mais sacrifício por mim. Se eu escolher viver, quem que escolhe? Quem tem poder sobre o pecado. Não estou falando do filho que é escravo, eu estou falando do filho que já é livre. E ele está tomando uma decisão de escolher viver deliberadamente em pecado, tocar na imundícia e continuar sacrificando a Deus, tocar no altar de Deus, na gordura do altar, e sair por aí fazendo tudo que não presta. Querido, não resta esperança. Continua, filha. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Juízo e fogo vingador de Deus. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Pela boca de 2, 3 testemunhas todo pensamento é estabelecido na lei. 2 ou 3 testemunhas chegavam e falavam assim: ela foi pega em adultério, apedreja ela. Morria na lei assim. De quanto mais severo castigo julgais vós, serás considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Quanto mais severo castigo existe na graça. Está entendendo, filhos? Como andar na unção e na glória de Deus é uma coisa extremamente séria. Como é crítico. Estou caminhando para o final da mensagem. Então vamos fazer bem como andar. Eu estou falando para você até agora como não andar. E espero que eu tenha deixado claro na sua mente o que é andar na unção, na glória, e como é que eu posso me desviar da glória, usando a glória da minha própria forma, com os meus próprios interesses, com a minha autopromoção. Como é que eu faço diferente disso? Em Lucas capítulo 9, vamos ver o nosso Senhor Jesus e ao mesmo tempo os discípulos do Senhor Jesus. Vamos ver como é crítico esse caminho. Eu não vou ler o versículo 28 porque você já conhece. Estamos diante do monte da transfiguração. E no monte da transfiguração está o Senhor Jesus, próximo a cumprir o seu propósito. Diga, cumprir o seu propósito. O Senhor Jesus estava a caminho do propósito da vida dele. E no monte aparecem para ele 2 figuras, Moisés e Elias. Moisés e Elias aparecem ao Senhor Jesus, e Pedro quer fazer uma coisa nesse momento. Pedro, ele vai falar aqui no versículo 33. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Pedro está falando de tendas, está falando de tabernáculos. Tendas na Bíblia, a festa que se celebrou com tendas é Sucote, que são tabernáculos, porque Deus falou: você foi peregrino na terra alheia.
Então você vai celebrar essa festa porque você não tem casa, não tem morada para morar aqui nessa terra. A tua morada, o teu planeta é o céu, dá glória a Deus, aleluia. Só que muitos estão presos nas moradas dessa casa, desse plano terrestre. Estão presos com a glória humana, estão presos com as coisas desse mundo, estão presos com as posições, estão presos com coisas desse mundo, cegos com as coisas desse mundo. E eles estão falando, vamos fazer tenda aqui, ó, porque chegou uma hora importante na nossa vida, Senhor Jesus, vamos celebrar tabernáculos. Porque tabernáculos, querido, significa Deus habitando com o homem, aleluia. Significa governo de Deus estabelecido na terra. Pode dar um aleluia, um glória a Deus? Eles estão querendo celebrar uma festa com Jesus. Querem fazer tendas. E também querem edificar, já preguei isso aqui, sobre algo que eles não estão nem entendendo. Muitas vezes, queridos, nós queremos tocar na glória a partir de algo que nós nem entendemos. Estou falando para você, conheça o começo, meio e o fim da história, antes de sair tocando nas coisas de Deus de qualquer maneira. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, para de ouvir qualquer voz, para de dar ouvidos para todo vento de doutrina, como meninos levados para todo lado. Este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi, aleluia, dá glória a Deus. A ele ouvi, cale as outras vozes e comece a ouvir a voz daquele que me glorifica, aleluia, glória a Deus. Para de ouvir todas as vozes à sua volta, para ouvir as vozes do seu coração, para ouvir as vozes de muitos pregadores. Ouça a minha voz, ouça a voz do meu filho. Tendo Deus, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, se revelado por muitas formas e de muitas vezes através dos profetas, nesses últimos tempos, se revelou para nós, através do Filho, aleluia, através do Filho. Quer andar na glória? Você precisa ver o que o Filho vê, você precisa sentir o que o Filho sente, você precisa querer o que o Filho quer, aleluia. O que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Você precisa disso, filho. Calem-se todas as outras vozes diante de você. Por isso no versículo 40, diz assim, aquele pai com aquele filho endemoniado, roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Certas castas só saem por meio de jejum e oração. Certas coisas erradas nos nossos ouvidos só saem quando nós transformamos o odre, quando nós nos quebrantamos, nos humilhamos diante de Deus, entramos de fato dentro do propósito do céu. Essa palavra que eu estou pregando para vocês hoje é palavra para pastor, não é palavra para ovelha. Só que se Deus está olhando você com essa palavra, por essa ótica, então seja o pastor que Ele quer que você seja. Versículo 43, parte B. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse a seus discípulos. Quer o segredo? Tem aquele filme lá, O Segredo? Escute o segredo de Jesus. Como é que Ele foi até o fim, cumprindo o propósito da vida dele. Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eu vim para morrer. Põe no seu ouvido as seguintes palavras: morra para você viver glória de Deus. Eu vim para ser sacrificado. Põe nos seus ouvidos. Seja isso que ecoe dentro do seu coração. Ele está falando para você ouvir o Filho. E agora o Filho está dizendo: Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eu estou destinado a um propósito. Absolutamente nada nesse caminho vai me demover do propósito de Deus. Nenhuma glória passageira, nada humano, absolutamente nada pode me devolver do que Deus tem para mim. Nenhuma frustração, nenhuma decepção, nenhuma marca, nenhuma coisa boa, nenhuma prosperidade, nenhuma unção, nada pode me demover de entregar a Ele glória e de cumprir o propósito que Ele tem para mim.
Eu não ia encerrar nesse versículo, já deixa aberto aí em João 17 para mim, filha, porque eu vou encerrar nele, que eu não ia encerrar nele. Deus está me ecoando ele aqui enquanto eu prego. Eles, porém, não entendiam isso. Porque, queridos, quando você não tem propósito, você não entende o propósito. Quando você está lidando errado com a unção e ouvindo muitas vozes, você não dá ouvido à voz que vem da boca de Jesus. Eles, porém, não entendiam isso e foi-lhes encoberto para que não o compreendessem. Não podia expulsar demônio, não tinha autoridade. Não conseguiam ouvir direito. E temiam interrogá-lo a esse respeito ainda. Versículo 46. Levantando-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Opa, aqui está o coraçãozinho. Aqui tem coração no jogo. Não tem autoridade porque estão tocando na glória, querendo saber quem é grande diante da unção. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si. Ele disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Ouviu só um glória a Deus, sabe por quê? Porque ninguém quer ser menor. Ninguém quer ser menor. Nós queremos as grandiosidades, as grandezas, os lugares, as pompas, a glória que não pertence a nós. Falou João e disse, 49: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Estão querendo proibir pessoas que estão no propósito de Deus, ainda que não ande com Deus. Estão se levantando contra a própria obra de Deus, porque os discípulos não discerniram na mão direita e da esquerda, queridos. Está vendo como eles estão louquinho fora do propósito, querendo construir tenda, não conseguem expulsar demônio. Eles não entendem a voz do Senhor Jesus. Eles estão com o coração encoberto por causa do seu orgulho, porque querem ser grandes. E estão proibindo pessoas que estão pregando a favor do reino, indo contra o próprio reino, indo contra Jesus. E vai continuar ainda, não acabou. E aconteceu que ao se contemplarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. No rosto de Jesus estava escrito propósito. A sua face é de quem estava indo morrer, determinado a morrer. A sua face de quem carregava a glória era de um sacrifício de louvor a Deus, aleluia. Era de quem apresentava gordura somente a Deus, aleluia. A sua face estava de quem ia a Jerusalém, ao caminho que Deus destinou, aleluia, ao propósito de Deus na sua vida, não o propósito de homem, não o interesse próprio. A minha comida, Senhor Jesus disse, é fazer a vontade daquele que me enviou, da glória a Deus. É isso que eu como. Eu não como da gordura, eu como da coxa e como do peito, aquilo que Deus destinou para mim, aleluia. O que é dele, a Deus o que é de Deus, dê a ele toda a glória, aleluia. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam. Por quê? Porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Meu Deus. Quem tem um propósito, filhos, esse propósito está estampado nele. O mundo profético começa a se mover ao seu favor. As bênçãos começam a te seguir, te alcançar. Porque guardaste os meus propósitos, meus mandamentos. Eu virei e me revelarei a você. Farei em ti a minha morada, aleluia. Porque esse é um templo da minha glória. Pode sustentar a minha glória. Como Deus quer, querido, encontrar templos para a sua glória. Eita nós. Vindo isto, os discípulos
Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Quer consumir sacrifício? Quer acabar com tudo? Jesus, porém, de novo, está tudo errado. Discípulos com coração de divisão. Eu vou denunciar um espírito de divisão aqui. Estou denunciando você e te repreendendo. E sabe por que vem a divisão? Por causa do orgulho. Orgulho, soberba, altivez, desgraçado do inferno, de Satanás. A Satanás também não bastou os sacrifícios do céu. Não bastou ser um dos querubins da guarda. Não bastou andar na brasa viva de Deus, no brilho das pedras. Não bastou. Ele teve que ter glória para ele. Está entendendo, filhos? É desde lá. Eva não bastou ter acesso a todo o jardim, ela quis aquilo que ela não podia ter. Esses, o seu lugar é o abismo. Vão cair. A soberba precede a ruína. Vai cair. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis ainda de que espírito sois? O seu espírito está contaminado. O seu sacrifício não é puro diante de mim. Eu não posso mandar fogo num sacrifício do inferno desse. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Não acabou aqui o capítulo. Indo caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Eu comecei no caminho, eu estou seguindo Jesus. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem lugar nessa terra para reclinar a cabeça. Nenhuma glória desse mundo me apetece. Eu não tenho onde reclinar a cabeça aqui. Eu não estou procurando nada entre os homens. Eu não estou procurando glória de homens. Quando oferece todos os reinos do mundo para ele, Satanás oferece, e é uma tentação. Escute, é uma tentação. Se prostrado me adorar, tudo será teu. Oferece uma adoração. Toma da gordura. Pega algo para você, Jesus. Pega todos os reinos, porque eles me foram entregues, eu entrego a quem eu quiser. Jesus responde: gordura é para Deus. Adorarás ao Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás. É forte, hein? Isso é forte. Todo mundo tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Minha glória não é daqui, meu reino não é daqui. As coisas que eu quero não são daqui. A outro disse: Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. O pai importa mais. As coisas desse mundo importam mais de uma maneira ou de outra. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Jesus não é tudo para essa pessoa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que começou no reino e por qualquer motivo desviou dele é apto para o reino. E note uma coisa, ênfase acrescentada. Eles estavam no começo da jornada. Isso aqui não era o final da jornada, era o início da jornada. Eu estou te chamando. Se eu estou te chamando, você já botou a mão no arado. E se você olhar para trás a partir de agora, você já não é digno de mim. Estão entendendo como permanecer na unção? João capítulo 7, eles queriam fazer o quê? Uma tenda para Jesus? Eles queriam celebrar tabernáculos com Jesus? Eles queriam que o reino de Deus fosse estabelecido na terra, na festa dos tabernáculos, que é Deus tabernaculando com o homem, trazendo o reino dele? Olha o que diz João, capítulo 7. Vamos pegar os 6 aqui, uns versículos antes. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso. Qual discurso? Vou pegar o discurso. Volta mais um pouco. 55.
eu estou te dando um sacrifício para você comer. Você precisa comer o que eu como. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu estou oferecendo a você a mesma coisa, fazer a vontade do Pai e fazendo a minha vontade. Está entendendo o que Jesus está oferecendo para nós essa noite? Muito bem. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem comer do meu sacrifício, do jeito que eu sacrifício, suando sangue para fazer a vontade, quem comer isso, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai também, quem de mim se alimenta, de mim viverá. Dá glória a Deus, aleluia. E este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus, 60. Agora eles vão dizer, muitos dos seus discípulos tendo ouvido tais palavras, de que tinham que comer um sacrifício vivo, disseram, dura esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isso vos escandaliza? Quem será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Contudo, versículo 64, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus sabia de tudo. Era latente aos seus olhos, porque quem anda na glória, queridos, o homem espiritual discerne todas as coisas, ele não é discernido por ninguém. Esse é o homem espiritual, Jesus é espiritual. Ele está vendo desde o princípio tudo que está acontecendo. Para onde estão indo os discípulos? À vista disso, 66, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, porque Jesus não queria agradar homem nenhum, queridos. Ele queria viver a vontade do Pai, e viver a vontade do Pai causa desconforto para as outras pessoas. Então perguntou Jesus aos 12, porventura querei também vós retirar-vos? Quer andar comigo ou não quer? Não estou precisando, não estou carente. Jesus está dizendo. Vocês vão estar perdendo se perder o propósito de Deus para a sua vida, a glória de Deus para a sua vida. Vocês vão estar perdendo. Vocês querem andar pelo seu próprio caminho, já sabem o que vai dar, caminho de morte. Pode ir. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Versículo 70, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Por que Judas estava para traí-lo? Por quê? Porque algo do mundo chamou muito a atenção dele. Algo da glória de Deus, algo que não era permitido que ele tocasse, ele começou a tocar. Ele começou a tocar nas finanças de forma impura. Ele se tornou um sacrifício impuro e se prostituiu com outro Deus chamado Mamon. Está entendendo? Agora a revelação que eu trouxe hoje aqui. Que quando você toca em algo que é de Deus, na unção dele, na glória dele, o próximo passo na sua vida é se prostituir, entrar debaixo do espírito de sedução. Estão me entendendo, filhos? Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia. Por que ele não queria percorrer a Judéia? Por visto que os judeus procuravam matá-lo. O Senhor Jesus não era super-homem, mas ele, na hora que Deus mandou ele ir para o lugar que queriam matar, ele foi. Falou aos discípulos na morte de Lázaro, João capítulo 11, não precisa abrir. Os discípulos, Senhor, outro dia queriam matar-te. E o Senhor está voltando lá, Senhor? Queriam matar o Senhor e falou assim, quem anda de dia não tropeça. Eu estou andando na luz de Deus. Se Deus está me mandando lá, mandou eu sair, mandou eu voltar, eu volto, porque eu ando pela palavra de Deus, não por medo, não por circunstância, não por emoção, não porque querem me matar. Mas aqui ele não podia andar na Judéia. Não só isso. Ora, a festa dos judeus, que festa que os discípulos queriam celebrar com ele? Tabernáculos. A festa dos tabernáculos estava próxima. Jesus não estava para viver tabernáculos, estava para viver uma outra festa chamada Páscoa. Na Páscoa, ele é o sacrifício. Entendeu? Não é tabernáculos. Tabernáculos não é a hora dele vir com o reino dele governar na terra. Ele está para viver uma outra festa. Ele está a caminho de uma outra festa. O semblante dele é para quem está indo morrer para receber glória. Tabernáculos é quando ele volta em glória. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Ele não está glorificado aqui, mas querem que ele se glorifique. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. Quem? Os irmãos. Cuidado, querido, que qualquer pessoa, seus irmãos, pessoas à sua volta, podem te desviar do propósito de Deus. Seus irmãos lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público. O que eles estão querendo que ele faça? Busque reconhecimento.
Busque reconhecimento público. Busque aquilo que os homens buscam. Reconhecimento público. E contudo, realize os seus feitos em oculto. Você não está fazendo glória, não está manifestando, não está andando sobre as águas, não está multiplicando o vinho, não está fazendo um monte de coisa. Então, torna-te reconhecido lá na Judéia. Para os seus discípulos verem para que você veio. Para eles verem quem você é. Realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Pega a tua unção aí e receba a glória, toca na gordura. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, aleluia, o meu tempo ainda não chegou. Eu conheço o meu tempo, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que festa que eu vim celebrar. Eu não vim celebrar tabernáculos, eu não vim trazer reino, eu não vim em glória. Eu agora estou como humilde servo. Eu me despi de toda a glória. Me fiz em forma de homem. Tornei a forma de servo. Estou caminhando para o caminho de cruz, para o sacrifício pascal. Por isso eu vou receber a glória do nome que é sobre todo nome. Por isso eu vou receber a glória. Por isso eu vou andar na glória. Por isso serei sustentado na glória, aleluia. Disse-lhe, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo. Não chegou minha época dessa festa, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Aleluia, meu querido, está me entendendo o que te mantém na glória? Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente como eles queriam, não para tocar na glória, mas em oculto, em humildade. E ensinava no templo, e os judeus ficaram pasmados do que ele ensinava. Ele vai dar mais duas lições aqui. Versículo 14, e corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe estes letras sem ter estudado? Como essa glória, como essa unção está sobre a vida dele? Como isso permanece na vida dele? Você pode dar um amém, um aleluia? Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino, por que está sobre mim? Não é meu, e sim daquele que me enviou, oh glória a Deus. E se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Eu estou falando o que Deus mandou falar. A glória é de Deus, porque não sou eu que estou dizendo, Ele me mandou dizer. A glória dessa noite é daquilo que Deus me mandou dizer para você. A glória é dele. Ele me disse isso para você. É para você essa palavra. É claro que é primeiro para mim. Quem recebeu primeiro fui eu. Enquanto eu estou pregando aqui, Deus está me dando várias revelações de Beck aqui. Várias. Algumas delas eu soltei, as outras eu estou segurando aqui para a hora certa. Quem fala por si mesmo, olha só, está procurando a sua própria glória. Quem toca na minha gordura está procurando sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não se encontra injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós observa. Por que procurais matar-me? Diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Eis que dizem, está vendo? Eles estão falando que não querem matar, e ele está falando, vocês querem me matar, e os judeus falando, vocês querem matar ele sim. Mas ninguém podia tocar nele, porque a glória de Deus estava sobre ele, aleluia, queridos. Havia muita autoridade sobre ele, porque ele não tocava na glória. Em Lucas 11, antes de eu encerrar no texto que eu pedi para minha irmã abrir, tem um pedaço aqui que eu acho que eu vou ler ele. Isso. Jesus vem aqui, ele expulsa os demônios. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, o reino de Deus é chegado a vós. O reino dividido, uma casa dividida não prospera. Se nós não estamos aqui no mesmo propósito, nós não prosperamos. Posso ouvir um amém? O diabo está querendo trabalhar para que não andemos no mesmo propósito. Se nós não tivermos no mesmo propósito, eu não estiver no propósito dos apóstolos. Se você não estiver no propósito comigo, nós não estamos no mesmo propósito. E quando não estamos no mesmo propósito, o diabo faz farofa. E se você está sendo alvo desse espírito de divisão, detona ele aí. Amém, filhão, filhona? Porque o reino dividido não prosperará. Mas ele diz no versículo 23, quem não é por mim é contra mim. Quem não está no mesmo propósito, se esse propósito é um propósito de cruz, de morte. Por isso que Jesus fala para Pedro, Senhor, não faça isso contigo, não vá para a cruz. Ele fala, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas do homem.
Você está querendo glória de homem, Pedro. Você está querendo viver uma coisa aqui comigo que não é para você viver. Versículo 27. Quem não é, então no 23 falou: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios de que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardem. Está entendendo quem é bem-aventurado aqui? Quem ouve a palavra de Deus e a cumpre. Quem a sua comida é fazer a vontade do meu Pai. Por isso que eu achei a Davi homem segundo o meu coração para fazer conforme a minha vontade. E por isso que Davi cai justamente no dia que ele toca na unção. Ali começou a queda de Davi, quando ele não honrou a Deus com a unção que estava sobre a cabeça dele. Em João 17 eu mesmo vou abrir aqui. Obrigado, filha. Só queria lembrar e você guardou para mim. Obrigado, filha. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Está falando isso no momento que ele está fazendo o propósito se cumprir na vida dele. É chegada a hora. Eu me despido de toda a glória. Agora glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aleluia. Glorifiquei a ti com a obra que me deste para fazer. E porque eu fiz isso, não toquei na assunção. Agora, glorifica a mim com a glória que o Senhor me deu. Eu não preciso mais do que o Senhor me deu. Isso é ensinamento para nós. Eu preciso do que o Senhor me deu. Satanás quis ir acima, Jesus veio abaixo. Satanás quis uma glória que não era para ele. Jesus se despiu da glória que era dele. E quando ele tem a chance de falar: me dá algo maior, ele fala para Deus: basta para mim a glória que eu tinha quando o Senhor estava aí no céu contigo. Que coisa mais linda, filhos. Então me dá essa glória de volta, porque tudo que o Senhor deu para eu fazer, eu fiz glorificando o seu nome, aleluia. Eu fiz entregando tudo de volta a ti. Mas em Deus tem sempre mais. Ele diz assim, que Jesus foi até a morte, se fez como homem, assumiu a forma de servo, tomou o caminho da cruz e não se desviou dele. E foi até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou. Ele deu o nome. Não o nome que ele pediu, mas o nome que é sobre todo o nome. Nome perante todo joelho se dobra e toda a língua confessa que Ele é Senhor. Nome esse que está acima de tudo, nos céus, na terra e debaixo da terra. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Espero que você tenha entendido nessa noite o caminho da glória. O caminho da glória não é um caminho fácil. São muitas as distrações. Satanás, ele é sagaz. Se ele se interpõe e tenta o próprio Senhor Jesus, quem somos nós que não estamos nem com uma semente boa, né? A única semente boa que nós temos é a dele dentro de nós. Amém, meus filhos? Essa semente boa que nós temos é ele dentro de nós. Filhos, eu vou te fazer uma pergunta do Espírito Santo nessa noite. Preste muita atenção, porque ele acabou de fazer essa pergunta para eu fazer para você. Preste atenção nessa pergunta. O que de verdade é mais valioso para você? Tem muita coisa que parece Deus. O bronze, o escudo de bronze, parece de ouro, mas ele não é nobre. Tem muita coisa que parece boa, mas não é. Muito cuidado, filhos. A sua resposta não deve ser imediata. Tem que dar o double click. O que de fato importa para mim? Será que o que eu quero mesmo na minha vida é Jesus? Será que tudo o que eu quero de verdade, do mais profundo de tudo dentro de mim? Será que eu encontrei de verdade a pérola de mais precioso valor?
Ou tem outras coisas que ainda chamam minha atenção? Será que eu tenho tocado na glória dele de qualquer maneira? Será? Essa palavra, queridos, eu estou pregando ela. Eu sei que tem vários tipos de pessoas aqui. Tem os que estão começando, tem os que estão mais já no meio da jornada. Não importa, porque nós vimos que no começo do caminho ele disse: quem olha para trás, tendo posto a mão no arado, não é digno de mim. Não importa que lugar da jornada você esteja, importa a inteireza do seu coração nesse momento. Entenderam, meus filhos? Eu peço que o Espírito Santo ministre o seu espírito e o seu coração. Eu preguei 2 mensagens muito fortes. A da semana passada, para quem não escutou, escute ela. E a dessa semana, são 2 mensagens muito fortes. São mensagens para ministros. Então preste bastante atenção. E faça essas perguntas a você, dê double click nela. Fala: Senhor, sonda e conhece o meu coração. O Senhor que pode sondar. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Só Deus pode sondar o seu coração. Vou dizer para você, você é incapaz de sondar o seu coração. Mas aquele que a todas as coisas perscruta, o Espírito Santo, até as profundezas do coração do Pai, Ele pode revelar. Olha, eu terminei 8 horas hoje, hein? Dá um glória a Deus, hein? Aleluia. Está entendendo? Eu estou perseguindo, hoje eu alcancei. Aleluia. Mas eu quero dizer para você, queridos, peça ao Espírito Santo que perscruta todas as coisas das profundezas do coração do Pai, que mostre a você o seu coração. Fala: sonda, Senhor, aqui. Nunca esqueço de um testemunho, já contei ele aqui, de um amigo meu. Ele fez essa oração à noite na cama. Esse menino tem muitas experiências com Deus sobrenaturais. Vários sinais que já se manifestaram diante dele. Já teve carro trasladado, já teve o tempo parar diante dele e as pessoas pararem como filme, ficarem estáticas para converter um cara que ele estava evangelizando do lado dele dentro de um shopping. E uma das experiências que ele teve, esse menino, que é meu amigo, e crê no Deus que eu creio, e deixou tudo para seguir esse Deus, colocou na empresa que Deus levantou ele, uma outra pessoa, porque Deus falou: deixa tudo que eu te dei, e vai abrir uma empresa para mim nos Estados Unidos. Teve até avião nos Estados Unidos, esse menino. Um dia ele está no quarto dele e fala assim: Senhor, chama Marco Túlio ele, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda, Senhor. Nessa hora ele veio descer um scanner do céu. Era todo de luz verde, quadriculado. Sabe aqueles tipo de, quando você vai passar numa ressonância, não sei nem se é ressonância, naquela tomografia. Veio um scanner assim, ó, e fez tss, e foi passando no coração dele, em cima do corpo dele, assim. Ele foi vendo, ó, nítido acontecendo, e doía. Eu não consigo, filhos, entender crente que não busca o caráter de Cristo. Os crentes buscam poder, mas não buscam caráter. Errais, Mateus 22, 29, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Há de se buscar uma coisa, mas se você não tiver a outra, caminho errado você está seguindo. Aleluia, vamos louvar o Senhor.